Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Números e Impostos. E hoje, como prometido, é devido, a Catarina vai falar de mais alguns dos anexos para descomplicar aqui um bocadinho o IRS para pessoas como tu e eu. Ok, estou a supor que tu és como eu e que não percebes nada do assunto, mas para nos facilitar um bocadinho a vida. Catarina, anexo G, J e o que mais vamos falar hoje? Pronto, é assim, vamos falar um bocadinho sobre os anexos que normalmente as pessoas ou não sabem como se chama os anexos respectivos. E então vamos falar um bocadinho do anexo G, que é o conhecido das mais-valias. Ok. Falar um bocadinho do o anexo F, que é a parte dos rendimentos perdiais, quem é senhorio ou locador neste caso. E vamos falar também o anexo J, que às vezes é importante, e as pessoas não sabem quando têm, por exemplo, rendimentos em Portugal, como têm morada fiscal em Portugal, mas que trabalham no estrangeiro, têm que ser declarados também cá no IRS em Portugal. Pronto, é mais ou menos assim isto que vamos falar. Ok, pronto, depois eu também tinha aqui umas perguntas sobre isso, mas depois nós chegámos lá. Sim. Vamos por ordem. Pronto, o F, o anexo do F, é onde realmente as pessoas que são proprietários de estabelecimentos ou de imóveis ou de outro tipo de situações e que arrendam a inquilinos, que neste caso agora se chama locatários. Pronto, são os chamados locadores agora e pronto, têm que declarar as rendas anuais relativamente a essa situação. Agora, por norma, a maior parte das pessoas já o tem tudo direitinho no próprio anexo. Até fazer a emissão dos recibos, não é? Se já Sim, porque agora, sim. Quando as pessoas já são com alguma idade é que ainda podem fazer em papel, via papel. Mas agora a maior parte das pessoas já fazem a sua certificação do contrato de arrendamento no Portal das Finanças e emitem os recibos no Portal das Finanças. O que dá origem é que no IRS já vem pré-preenchida essa situação e ajuda realmente a nível anual. É também interessante também ter atenção só no anexo que, para além das rendas, ou para além do rendimento, também devem incluir tudo que tem a ver com despesas relativamente a esse imóvel. Okay. Despesas que o senhorio tem relativamente a esse imóvel. Senhorio, neste caso, o prédio. Sim, por exemplo, outras coisas, tipo o IMI, por exemplo. O IMI também entra para isso? Ok. E obras, etc. A única coisa que tem que ter atenção é que tem que ter um contribuinte do senhorio, neste caso, e convém que as faturas estejam direitinhas para entrar nesse tipo de... Ou seja, por exemplo, eu estou a viver numa casa alugada. Isso. Fiz obras, por exemplo, no inverno entrou chuva e tenho umidade. Eu tenho que pedir sempre a fatura dessas obras no número de contribuinte do meu senhorio. Para sim, mas por norma os senhorios é que fazem às vezes esse tipo de reabilitação. Sim. Quando eles fazem esse tipo de reabilitação, esse tipo de... põem um contribuinte deles e a morada daqui que é para... Sim, e a morada de cá, que é para a morada da própria, onde está a renda, que é para ter o benefício de poder ter as despesas de condomínio também. Imagina que é um apartamento também, se tiver o condomínio em nome do senhorio, esse tipo de coisas são importantes. E entram todas para nesse anexo também, como despesa, ok? E é só isso que entra neste anexo? Sim, tem a ver com, também pode ser outro tipo de arrendamento, mas o principal realmente Ou seja, o foco principal é despesas com rendas, com espaços que estejam alugados. Isso mesmo, ok. Seja a nível de estabelecimentos ou a nível particular, é esse tipo de situações. Ok. Sim. Passamos então para o anexo G, que é aquilo que as pessoas gostam muito, que é as mais-valias, não é? Não, as pessoas não gostam muito. É o que nos pode tramar um bocadinho também. Não é o tramar, é relativamente, é quando nós recebemos algum rendimentos e incrementos relativamente à venda de imóveis, ou em venda de imóveis, em venda de ações. Realmente é neste campo que nós temos, é neste anexo que nós temos de ter esta preocupação de discriminar. Existem algumas situações que a pessoa tem que ter atenção quando adquire um imóvel
e entretanto vende esse imóvel, a pessoa tem que ter atenção em algumas situações, que é, o que aqui põe é, tem que ter o valor de realização, que é o valor da venda, neste caso, que agora algumas situações também já aparecem automaticamente nas finanças, e no portal, mesmo no anexo. Sim. E também tem que ter atenção à parte da aquisição. O que é aquisição? A parte, quando, na altura, que é o valor que comprou. Ok. Na venda tem uma situação assim... Exceção à regra, exceção. digamos Sim, assim. muitas vezes as pessoas não sabem, que é, por exemplo, se o valor da venda for inferior ao valor patrimonial, o que impera é o valor patrimonial da casa. Ok, você não. Por exemplo, Podes ter prejuízo na venda da assim, casa. tu podes vender a casa e não ter a mais-valia, certo? Sim. Pronto, mas o que é mais importante é saber isso. E também o que é importante na situação é heranças, por exemplo. E a data da herança, ou a data da morte, por exemplo, de um cônjuge, ou de um avô, etc. Esse tipo de coisas é preciso ter atenção, porque é a data da morte, é relativamente às percentagens, quantas pessoas estão na herança, a quem foi adquirida a venda, de que forma foi feita, quantos, por exemplo, se for vários filhos, ou seja, cada um tem a sua percentagem de colocação lá no anexo. Do anexo. Pronto, Okay. À partida também já vem sim. automático? Não vem. Não vem é essa assim, parte. a parte que vem basicamente automática, que agora acontece, é muitas das vezes quem compra e vende de forma normal. Tipo. Sim. Agora, quando a herança e tudo não vem normal. Mas também o valor da compra nunca vem no anexo. Raramente vem isso. Somos nós que temos que ter a escritura de compra, a escritura de venda. No caso de ser uma venda normal do nosso apartamento, por exemplo, que é o tal habitação permanente, que é a habitação própria e permanente, que é a nossa habitação onde habitualmente onde nós moramos e onde temos a morada fiscal e temos esse tipo de coisas. E depois ter atenção é essa situação, por exemplo, a forma como nós podemos realmente não originar uma mais-valia muito elevada. Imagina que quanto mais a diferença existir entre o valor da aquisição com o valor da realização, o valor é maior. Para a mais-valia, maior é. Mas, entretanto, temos que também ter atenção que caso, por exemplo, quisermos reinvestir ou até amortizar ou empréstimos, agora existem regras recentes que se pode fazer desse modo. Nós podemos reinvestir numa habitação própria permanente, não podemos investir numa segunda habitação. Pronto, mas existem agora regras diferentes, que agora também existe a parte que amortizamos, por exemplo, a casa que devemos ao banco, também devemos ter atenção a essa situação, o valor da amortização da casa, ou seja, temos de ter aqui uma panóplia de situações para realmente isso origina que não pague tanta mais-valia pela casa. Ou seja, o ideal neste caso, também se calhar pensando numa primeira vez para uma pessoa que está a passar por essa situação, será sempre também aconselhar-se. É muito melhor, muito melhor. Depois também ter atenção que pode também deduzir todas as despesas referentes à venda, como por exemplo a situação imobiliária, quando por exemplo vende uma casa e tem aquela comissão da imobiliária, despesas por exemplo diversas, certificados energéticos, esse tipo de coisas. E também é importante também ter a noção de que pode também fazer a realização de obras, ter feito a realização de obras de reabilitação da casa, que pode ir até 12 anos para trás. E então pode ir buscar essas despesas. Tem que ter número de contribuinte, fatura direitinho, porque por norma as finanças pedem depois a justificação. Imagina que o valor é elevado de obras, as finanças pedem essas justificações. Voltamos sempre à velha máxima, faturas. São sempre as faturas. Sim, mas de obras. Sim, não, mas já no anexo anterior tu falaste, fizeste muito sempre as faturas, sempre as faturas. Porque as despesas têm, ou seja, nós temos de ter as faturas direitinho
coisinhas relativamente a cada anexo, porque são coisas diferentes. São anexos que para a gente deduzir o máximo de valor possível, é preciso ter também a prova e é preciso ter tudo direitinho. Exatamente, sim, por isso Também existe aqui as ações, como no teu caso, em que também é necessário, por exemplo, relativamente à venda, por exemplo, fazendo o IRS, este ano, por exemplo, 2024, não é? Vai ser agora feito em 2025, o que é que acontece? Esta situação deste rendimento tem que ter havido uma venda no ano de 2024. Exatamente. Ou seja, a aquisição até pode ser 2023. Sim, a aquisição, pronto, isso não interessa para nada, interessa. Mas a realização do rendimento, a realização da alienação, da venda, tem que ser feita no ano 2024. Mas imagina que tu só este ano é que fizeste a venda. Só para o ano é que tens que declarar. Exatamente. Ou seja, se for uma ação que transita de um ano para outro, só no ano da venda, no ano a seguir, ao ano da venda. Por isso, e também nas ações a mesma coisa. Quando tens que ter sempre a declaração, ou pedir a declaração da compra, e a da venda, pronto. Sim, também podes por norma. Sim. E depois também, se tiveres despesas inerentes a isso, também é importante deduzir. Lá é sempre, ou seja, é sempre, e claro, o importante neste caso é principalmente as pessoas que têm aquela situação de reinvestir, o reinvestimento, que é importante para diminuir o valor a pagar de imposto, por exemplo, neste caso. No IRS, no FII. Ok. É bom saber. Reinvestir ou na casa própria permanente, convém ter atenção a isso. E existe um modelo G1, que é para situações em que aqui não dá objeto a mais-valia. O que é isso que quer dizer? Que tem que ser declarado imóveis que foram adquiridas antes de 1 de janeiro de 1989. Ok? Aí dá origem. Nós declaramos, mas não dá origem. Antes, mas tem que provar, não é? Tem que provar que realmente na altura adquiriu uma casa ou um imóvel, qualquer coisa assim, antes de 1989. Aí tem que ser declarado na guia 1. Mas não tem objetivo, ou seja, é só mesmo declarativo. É só mesmo para saber que tens aquilo, basicamente. Basicamente é isso. Sobre o anexo G, mais alguma coisa assim relevante? Sim, não, é isso que eu estou a dizer. É basicamente o geral do anexo, é assim. Sim, ok. Idealmente, se for a primeira vez, contratar sempre alguém especializado para ajudar nessas situações. Até porque, é muito específico, até pode ser, pois a pessoa também pode ir aprendendo e até ir às finanças, e as finanças também ajudá-lo nesse aspecto. Mas convém sempre ter atenção a este tipo de pormenores. E às vezes ir a um contabilista ou ir a uma empresa que faz IRS e coisas assim, eles alertam para todo o tipo de situações. Exatamente. Alertam para o reinvestimento, alertam que tipo de despesas, alertam para o tipo de situações que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Não é uma coisa que se fala muito e acaba-se por passar um bocadinho ao lado. Próximo anexo, o tal J, não é? Que é para as pessoas. O J é os rendimentos, não é para as pessoas que estão lá fora, são as pessoas que estão no território nacional, mas, por exemplo, imagina, eu vou dar exemplo, que é mais fácil dar um exemplo. Imagina, uma pessoa que está a trabalhar na França, por exemplo, mas que a morada fiscal está cá. Mais 180 dias, por exemplo, mais 180 dias está cá. Ou, por exemplo, aquele tipo de contratos que é vai e vem, faz um contrato meio ano, sazonal, etc. As pessoas agora têm que entender que é um anexo que tem mesmo que declarar, porque, aliás, as finanças agora têm esta situação de que tipo França, a Europa principalmente toda esta União Europeia, na Europa a maior parte dos rendimentos acabam por ser declarados de lá e são enviados para cá. Então muitas pessoas às vezes dizem, mas como estou a trabalhar lá não tenho que declarar cá. Não é assim, a morada fiscal está cá. E então se estiver cá a morada fiscal tem que declarar cá os rendimentos obtidos
no estrangeiro. Ou, por exemplo, rendas obtidas no estrangeiro. Ou outras situações obtidas no estrangeiro é mesmo Exatamente. Ou seja, se eu quiser ser excêntrica e comprar uma casa em França e colocar lá a alugar, eu tenho que... Sim, porque a morada fiscal está cá. Sim, a minha morada fiscal está cá. Sim, são rendimentos, como o anexo diz, são rendimentos obtidos no estrangeiro, mas que são pessoas que vivem no território nacional. Mesmo que essa pessoa, por exemplo, se tenha ausentado sazonalmente para trabalhar no estrangeiro. O que acontece é, imagina que existe a situação das moradas, morada fiscal. Se a morada fiscal estiver lá e cá, é diferente, percebes? Pronto, ok? Mas a maior parte do que acontece, se tiver menos do que 180 dias, ou mais que 180 dias no estrangeiro, é assim que funciona. Tá? Ok, ou seja, mais uma vez, é uma situação muito particular, que se calhar convém, se for a nossa situação, mas convém entender. Ver caso a caso, né? Não, mas convém entender, porque depois, muitas das pessoas não sabem. E aparecem-nos assim um ano, por exemplo, porque a maior parte das vezes os anos que entretanto as empresas europeias mandam, da Europa, mandam, por exemplo, um ano anterior, ou mandam só para o ano 2025 é que mandam 2024. As pessoas não declararam, depois as finanças mandam uma cartinha a dizer que tem você não declarou, tem rendimentos obtidos no estrangeiro. Exatamente. Pronto, é esse tipo de situações. Principalmente agora também com esta situação de nova, não é nova, já tem algum tempo, mas agora que surgiu mais, que até falam mais das criptomoedas, este tipo de coisas, é necessário ter atenção a estes tipos de investimentos. Sim, até porque, por exemplo, há muitas plataformas de investimento lá fora, né, que depois eles têm que mandar um relatório, eu na altura cheguei também a pensar a fazer esse tipo de investimento, mas percebi que realmente era muito mais complexo, depois muito tinha que ter relatórios, tinha que se pedir, e realmente compensa. Também fazer grandes investimentos, se calhar compensa. São anexos que têm a sua particularidades e que são às vezes um bocadinho, é assim, não são difíceis, mas também não são fáceis às vezes de entender. E a própria lei também tem pequenos detalhes que às vezes é importante, e quem já tem alguma experiência os fazer, principalmente pessoas que trabalham na área económica e da contabilidade e empresas, se calhar às vezes é bom primeiro, antes até de fazer IRS, convém ter a noção de, ou às vezes até fazer esse tipo de investimento, ou até mesmo venda de casas e esse tipo de coisas, ter um bocadinho a noção do que pode vir a fazer. Exatamente. Às vezes até é melhor fazer assim do que após. Exatamente, andar a correr atrás de prejuízo, às vezes, né? Porque às vezes não tem papéis, ou falta isso, claro, ou falta por exemplo, aquilo. no caso de heranças é mais difícil, mas porque pronto, acaba por quando a pessoa morre, não é? Basicamente tem que haver uma habilitação de herdeiros, tem que haver os herdeiros respectivos da pessoa. Mas é isso, a maior parte das pessoas convém sempre fazer uma análise antes de fazer até o IRS e saber o que é necessário e saber que despesas deve reter, e mesmo quem trabalha no estrangeiro convém ter esse tipo de noção. Exatamente. Catarina, só uma pergunta. Se entretanto alguém já preencheu o IRS, por exemplo, esqueceu-se desse rendimento no estrangeiro e ainda vai a tempo de fazer a alteração? Até junho, a pessoa pode. Junho, mês 6. 6. Até quando? Mas ao final? Até no final de junho ainda pode fazer substituição do IRS. Pode fazer. E acrescentar esse anexo, claro. Sim. Pronto, não fica após isso, esqueceu, isso agora que o nosso vídeo é que se lembrou. Não, mas após o junho, claro, já é fora do prazo estipulado por lei, e realmente aí pode depois dar a origem a uma coisa, por fazer isso, mas às vezes é melhor agora do que se calhar um ano mais tarde. Do que mais tarde, não é? Um ano mais tarde. Receber a cartinha das finanças a dizer você não declarou. É verdade. A mesma coisa deve ser um valor inferior do que receber essa carta. Sim, se for no prazo assim pequeno de tipo julho, agosto ou qualquer coisa, se calhar o valor da coima é pequenino, é um valor pequeno. Sim. Pronto, é bom. Mais alguma coisa que queiras acrescentar? Não, relativamente a isto, assim, acho que depois, se for necessário alguns esclarecimentos, ou se as pessoas tiverem algumas dúvidas, depois também podemos ajudar de outra forma. Até há coisas específicas, mais específicas, porque cada pessoa, às vezes, a sua vida. Claro, sim. Tenho algumas coisas mais específicas e que realmente nós podemos ajudá-las. Especificamente ajudar. Eu já vos disse isso várias vezes, mas se tiverem alguma dúvida, até quiserem conhecer um bocadinho melhor o trabalho da Catarina, se precisarem da ajuda da Catarina, podem deixar nos comentários. Eu também vou deixar
o e-mail do nosso contacto na descrição. Por isso, se tiverem alguma dúvida, se precisarem de algum tipo de ajuda, entrem em contacto com este e-mail. Eu passo a informação à Catarina e ela terá todo o gosto em vos ajudar. E por falar em ajudar, eu e a Catarina temos uma boa notícia para vocês, que nós temos um sorteio a decorrer de lançamento do clássico atual e normal, em que a Catarina vai preencher um IRS de forma completamente gratuita, por isso é que tu hipótese. Se tu tens que preencher o anexo J, né, que já se viu que é complicado, se tens que preencher o anexo G, que já se viu que é complicado, e precisares de ajuda, tenta a tua sorte, ou passa a informação a algum colega que até pode estar ali um bocadinho confuso sobre o que fazer. As regras do sorteio vão estar também ali embaixo na descrição, para que realmente vocês vejam se são ou não elegíveis, a partir de sim, mas realmente existem algumas regras a serem cumpridas. Tem que ser, senão era fácil, também não tinha piada. Mas sim, a Catarina vai fazer um IRS de forma gratuita para os nossos seguidores e leitores e pessoas que nos visualizam também através do YouTube. Catarina, mais alguma coisa a acrescentar? Não, mas está tudo por hoje. Já nos tudo. traumatizou crescer, por isso depois vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, trabalhadores independentes. Sim. E ficamos Sim. com o IRS concluído. Sim, para o ano a mais. para o ano a mais. Sim, para o ano nós fazemos isto. Eu vou usar o chavão que já usámos nos outros vídeos. Olha, um feliz IRS para todos, divirtam-se e até ao próximo vídeo. Tchau. Deixa.